Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa de hoje do jornal Folha de São Paulo. E a manchete diz: STF, que é o Supremo Tribunal Federal, não vai permitir Big Techs a serviço do ódio, afirma Moraes. Diz o texto da manchete. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, disse ontem que a Corte não permitirá que Big Techs sejam instrumentalizadas para discursos de ódios no Brasil e falou em bravatas de líderes das plataformas um dia após o diretor-presidente da empresa Meta, que é o Mark Zuckerberg, criticar o judiciário dos países da América Latina. Abre aspas para citar a frase de Alexandre de Moraes. No Brasil, as empresas só continuarão a operar se respeitarem a legislação. Fecha aspas, afirmou Alexandre de Moraes. Na terça-feira, dia 7, o Zuckerberg anunciou o fim da checagem nas redes sociais da Meta, que são o Facebook, o Instagram e o Threads, e disse que países latino-americanos têm tribunais secretos que removem conteúdo de forma silenciosa. À frente dos embates do Supremo com as Big Techs, Moraes voltou a defender a regulamentação das redes sociais como forma de impedir a repetição de atos como os do dia 8 de janeiro de 2023. Segundo Alexandre de Moraes, o desafio é global para não deixar que as plataformas corroam a democracia por dentro. Ainda sobre esse assunto, a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que a empresa Meta é quem decide o que remover, afirma a agência de checagem. Sobre o ato de ontem, registrando os 2 anos da invasão à Praça dos Três Poderes em Brasília, a chamada de capa da Folha diz: ainda estamos aqui, ao contrário do que golpistas queriam, diz Lula. O presidente Lula disse ontem, em cerimônia pelos 2 anos dos ataques aos 3 poderes por apoiadores de Jair Bolsonaro, que a democracia está viva no Brasil. Abre aspas. Ainda estamos aqui, ao contrário do que planejavam os golpistas, disse Lula, em referência ao filme Ainda Estou Aqui, que está em cartaz nos cinemas brasileiros. Lula também defendeu a punição dos responsáveis pelos ataques às sedes dos 3 poderes. O evento de ontem foi marcado pela ausência de Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, e do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.
A Folha de São Paulo destaca uma frase dita por Lula durante o seu discurso que roubou a cena e é chamada de gafe por hoje pela imprensa brasileira. Disse assim Lula: eu diria que sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Disse Lula, essa foi a frase, em ato ontem, pelos 2 anos do dia 8 de janeiro. Dizem os que estavam presentes, na hora que ele disse que as amantes são mais amadas do que as esposas, a Janja olhou com a cara, não gostou dessa frase, mas e hoje está sendo considerada como gafe e roubou um pouco a cena do discurso político que ele fez ontem em defesa da democracia. A foto de destaque da página da Folha de São Paulo, que é a foto, está no Estadão, nos principais jornais do país, é sobre o fogo que se alastra lá em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Diz assim a legenda desta foto: incêndios florestais matam 5 e deixam rastro de destruição em Los Angeles. Imóvel consumido pelo fogo que se alastra rápido por causa de ventos fortes e secos. 70 mil moradores receberam alerta para sair de sua casa. Planalto concedeu a estados e municípios, no ano passado, 51 bilhões de reais em crédito. Em 2024, o governo Lula liberou a estados e municípios 51,2 bilhões de reais em novos empréstimos. Segundo dados do Banco Central, a alta nominal de 18,1% ante os 43,3 bilhões de reais contratados em 2023. O aval às operações consolida guinada na política de crédito do governo e preocupa analistas pelo risco de deterioração fiscal. O Ministério da Fazenda não comentou, provocado pela Folha de São Paulo, não comentou sobre esse assunto. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, que na área internacional é dizendo que a Europa diz que defenderá fronteiras após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar invadir a Groenlândia, que é um território administrado pela Dinamarca. Diz o texto da chamada: um dia após Donald Trump dizer que a Groenlândia é importante e não descartar ação militar para anexá-la aos Estados Unidos, o chanceler da França, Jean-Noël Barrot, anunciou que a Europa não permitirá ataques às suas fronteiras. Um porta-voz do governo alemão, o Olaf Scholz, primeiro-ministro do país, também criticou a declaração do presidente republicano. Trump Jr., filho
do Donald Trump pai, fez visita privada à ilha de Groenlândia, que é parte da Dinamarca há 600 anos. E ontem nós mostramos aqui o avião particular da família Trump, pousado, né, lá no aeroporto da Groenlândia, com essa visita, segundo aqui o jornal Folha de São Paulo, uma visita privada que o Trump Jr. fez ontem àquela ilha. Com relação a São Paulo, duas matérias na área de saúde. A primeira dizendo que casos de coqueluche em São Paulo disparam em 2024, número recorde em 9 anos, e a outra dizendo que o vírus muito transmissível causou o surto em Guarujá e no litoral paulista. E a origem desse surto está sendo investigada. Na área cultural, a chamada de capa da Folha de São Paulo de hoje é para o filme Baby. É a matéria principal do caderno Ilustrada. A paixão de garotos de programa. O filme Baby, premiado no Festival de Cannes, captura o amor no caos do centro paulistano. Na página de turismo, a matéria diz que Ilha do Cardoso, em São Paulo, é refúgio preservado de Mata Atlântica. E na editoria de mercado, mostrando que a moeda argentina, o peso, está caro e reduz viagens de brasileiros para a Argentina. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. Como vocês podem ver, é a mesma foto chamada de capa, o fogo consumindo os imóveis lá em Los Angeles. E diz o seguinte, a legenda desta foto: incêndios sem controle forçam fuga de 80 mil moradores de Los Angeles. Tempo seco e vento de até 150 km por hora fazem labaredas se espalharem rapidamente na Califórnia. Na legenda aqui, dizendo que há 2 mortes confirmadas. A Folha de São Paulo já diz que são 5. Então, portanto, são 5 mortes confirmadas. Ordens de retirada foram emitidas e moradores deixaram as casas, mas muitos ficaram presos em congestionamentos. Sobre o evento de ontem em Brasília, para registrar os 2 anos da invasão às sedes dos 3 poderes por aquela multidão bolsonarista, a chamada de capa do Estadão dá ênfase ao discurso do ministro do STF, Edson Fachin, que disse na cerimônia: não cabe ao árbitro construir o resultado, disse o vice-presidente do STF. O ministro Edson Fachin afirmou que o STF teve e tem papel decisivo em defesa da democracia, mas ressaltou que a função do Supremo não é de protagonismo e defendeu a autocontenção da Corte. Sobre esse assunto, mais embaixo da capa, tem uma chamadinha também sobre a cerimônia de ontem, dizendo:
2 anos do 8 de janeiro. Em ato, sem chefes de outros poderes, Lula afaga militares. E sem os chefes dos outros poderes, como a gente viu na capa da Folha, dizendo que nem o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, compareceram, mas mandaram representantes. No caso da Câmara Federal, a deputada Maria do Rosário foi quem, segunda vice-presidente, foi quem representou a Câmara Federal na cerimônia. Sobre as manifestações do presidente executivo da Meta, da empresa Meta, o Zuckerberg, o Estadão traz a manifestação, também ontem, do ministro Alexandre de Moraes, durante uma cerimônia para os servidores do STF. Moraes afirma ter convicção de que redes sociais serão regulamentadas. STF não permitirá que redes continuem sendo instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, afirmou Alexandre de Moraes no seu discurso. Mas a manchete de hoje do Estadão é para uma matéria no caderno de Economia e Negócios. Diz o seguinte: cresce orientação para acionista estrangeiro não investir no Brasil. Diz o texto da manchete: o investidor estrangeiro deve se manter distante do Brasil com a persistência de temores em relação ao quadro fiscal do país e a perspectiva de menores cortes de juros nos Estados Unidos com Donald Trump. Bancos do Wall Street como o JP Morgan, o Morgan Stanley e da Europa, entre eles Julius Baer e o HSBC, têm rebaixado a recomendação para a compra de ativos brasileiros no movimento em cascata. Ao longo de 2024, a participação do Brasil em fundos globais caiu. O peso do país no índice de ações MSCI Emergence foi de cerca de 4% em dezembro, ante 5,8% no fim de 2023. Quando detinha grau de investimento perdido em 2015 no governo Dilma Rousseff, o Brasil chegou a ter participação de 17%. Surto no litoral paulista. O estado de São Paulo, através da Secretaria de Saúde, detecta norovírus em pacientes atendidos na Baixada Santista. O patógeno é extremamente contagioso e provoca gastroenterite, com sintomas como diarreia e vômito. Governo publica regras para aborto feito em criança vítima de violência. O objetivo é acelerar acesso ao procedimento nas situações em que a lei permite. Consequências: a empresa Meta tira restrição a tópicos como imigração, gênero e orientação sexual. Nova política da empresa facilita postagem de conteúdo preconceituoso nessas 3 áreas: imigrantes, orientação sexual e de gênero. Ainda na área de economia e negócios, tem uma matéria
dizendo que falta de aviões, de aeronaves, pode afetar o turismo global. Na área internacional, sobre essa declaração do presidente Donald Trump, possibilitando os Estados Unidos invadir a Groenlândia, a Dinamarca, que hoje administra a ilha, prega parceria com os Estados Unidos, mas sem perder o território da Groenlândia. Na área de esportes, temos uma entrevista, o Estadão traz uma entrevista com o piloto Bortoleto, que se vê na disputa pelo título da Fórmula 1 no futuro. Na área cultural, hoje o Estadão traz uma matéria sobre o novo filme que está estreando, Chico Bento e a Goiabeira Maviosa, ou Maravilhosa, que é um personagem da Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Chico Bento vai ao cinema e a roça vai junto. O ator que vive o personagem Chico Bento é o Isaac Amendoim. Ele também é de Minas Gerais. Ele dá sotaque a um dos mais populares personagens de Maurício de Souza no filme Chico Bento e a Goiabeira Maviosa. Agora vamos para o Rio de Janeiro. O Jornal Globo também traz no alto da capa matéria sobre o filme do Chico Bento. Maurício de Souza diz a chamada de capa: o Chico Bento carrega muito da minha infância no interior, diz o quadrinista sobre o filme que estreia hoje nos cinemas brasileiros. Repetir aqui a frase do Maurício de Souza: o Chico Bento carrega muito da minha infância no interior. E é um personagem muito conhecido da Turma da Mônica. E aqui a foto do Isaac Amendoim, que protagoniza o personagem principal. E a foto de destaque do Jornal Globo é a mesma foto utilizada pelo Estadão e pela Folha. É o fogo, as labaredas consumindo os imóveis em Los Angeles. E diz assim a legenda da foto: fogo deixa Los Angeles sob emergência. Milhares de moradores estão sob ordem de retirada após chamas se alastrarem por diversas partes da cidade, inclusive em áreas de mansões de celebridades. 5 pessoas morreram. Incêndios florestais estão piores. Os 10 mais devastadores da história da Califórnia foram de 1991 para cá. E nas redes sociais, a atriz Fernanda Torres, que está em Los Angeles para fazer a propaganda do filme Ainda Estou Aqui, que ela é a protagonista do filme porque vive Eunice Paiva, que é a personagem principal do filme. Ela colocou várias fotos que estão sendo usadas nas redes sociais. Ela, da janela do hotel onde está hospedada, ela tirou fotos de as chamas chegando perto de onde ela está hospedada em Los Angeles. Ainda é chamada de capa do Jornal Globo a cerimônia de ontem em Brasília, 8 de janeiro, com ausências
poderes rechaçam golpismo. Tem aqui a foto na Praça dos Três Poderes, com a frase democracia escrita no chão, e esta foto é do fotógrafo oficial da Presidência da República, o Ricardo Stucker. Diz assim a legenda: sem os presidentes do STF, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, sem o presidente da Câmara Federal e sem o presidente do Senado, a autoridade dos três poderes fizeram ato que lembrou os ataques golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. No discurso, Lula exaltou a democracia, acenou as Forças Armadas e cometeu gafe ao comparar amantes e esposas. Na verdade, ele não só comparou, né? Como a gente leu aqui a frase na capa da Folha de São Paulo, ele disse que as amantes são muito mais importantes do que as esposas, são muito mais amadas. Sobre o assunto, o colunista Merval Pereira escreve para o jornal o Globo, ele também é comentarista da Globo News. Ele escreve: Lula errou ao politizar solenidade em defesa da democracia. A manchete de hoje do Globo diz o seguinte: proteção de direitos. Redes sociais não podem se sobrepor à lei brasileira, dizem ministros do STF. Um dia depois de a empresa Meta anunciar mudanças em suas plataformas, que, segundo especialistas, deve abrir mais espaço a discursos de ódio, ministros do STF ressaltaram que as leis brasileiras coíbem crimes cometidos nas redes e reforçaram a necessidade de aprimorar a legislação sobre a responsabilização por conteúdos ilegais publicados. Alexandre de Moraes afirmou que as redes sociais não são terra sem lei e que não podem incentivar conteúdos de ataque a direitos civis. Para o ministro Gilmar Mendes, discursos de ódio nas redes sociais estão na raiz das ofensivas antidemocráticas. Também, em resposta a Mark Zuckerberg, que é o dono da empresa Meta, a União Europeia rechaçou as insinuações de que as recentes regulamentações do setor sejam censura. O Jornal Globo traz uma entrevista exclusiva hoje com a futura presidente do STM, que é o Superior Tribunal Militar, a Maria Elizabeth Rocha. Vai ser a primeira mulher a presidir o STM. E destaca uma frase dela nessa entrevista. Ela disse: 8 de janeiro é ferida aberta que vai custar a cicatrizar. Ministra Civil do Superior Tribunal Militar diz que depedração na Praça dos Três Poderes vai ser como 1964 e incomodar por muitas décadas, e que é precoce falar em anistia para os responsáveis pelos atos de terror. Ela reconhece que algumas vezes as decisões da Corte, quer dizer, do STM, claudicam. Ainda chamada de capa do jornal Globo desta quinta-feira,
É uma matéria dizendo que a rede de hospitais Rede D'Or deixará de atender os pacientes, os clientes da Unimed do Rio de Janeiro. A Associação de Hospitais do Rio, Rede D'Or, diz que a operadora dos planos de saúde, Unimed, acumula dívidas de 2 bilhões de reais. A Unimed nega esta dívida aqui para a matéria do Globo. Ainda no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes culpa máfia dos donos de ônibus e adia o uso exclusivo do cartão adia para o mês de julho. Prefeito vê negligência dos empresários ao postergar o novo bilhete de transportes. Falta de integração com os modais de responsabilidade estadual é entrave. Aí é a briga da Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com o governador Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Aí não há essa integração na questão do bilhete único, da implantação do bilhete único. Tensão na Fiocruz com troca de tiros. Em fuga de operação policial que deixou um morto, bandidos invadiram a fundação, a Fiocruz, e funcionária se feriu por estilhaços. Na área internacional, a chamada de capa diz que líderes reagem à retórica expansionista do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, com repúdio e ironia. União Europeia e países alvos das ameaças de anexar Canadá, Groenlândia e Canal do Panamá rebatem as falas de Donald Trump. A presidente do México ridiculariza o americano com mapa. A presidente do México soltou um mapa nas redes sociais dizendo que os americanos que vivem na fronteira do Canadá, no caso do Canadá, podem vir para o Canadá, que serão atendidos gratuitamente na área de saúde. Por que ela diz isso? Porque nos Estados Unidos não existe o SUS, lá não existe saúde gratuita. A saúde lá é paga e muito cara. Ainda na área internacional, posse após vitória nas urnas. Espanha e Colômbia boicotam a posse de Nicolás Maduro na Venezuela. O Brasil deve mandar representante. Na área cultural, a chamada de capa do jornal Globo é para a área de teatro. Novidade nos palcos. Os irmãos Karamazov, com o ator Caio Blatt, é uma das 3 estreias da semana no Rio de Janeiro. E reviravoltas na nova série de Erlan Coben é outra matéria no segundo caderno de cultura do jornal O Globo. Agora vamos para Brasília, capital da República. Correio Brasiliense também traz no alto da sua capa o fogo consumindo casas
veículos lá em Los Angeles. Fogo mata e força fuga de 155 mil moradores. O pior incêndio florestal da história de Los Angeles, na Califórnia, deixou ao menos 5 mortos, arrasou vilas, destruiu mais de 1.000 imóveis e impôs um blackout a 1,5 milhão de moradores. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declara grande desastre e destrava ajuda financeira. Moradores da região afetada falam ao Correio Brasiliense sobre essa fase dramática que vive os moradores de Los Angeles. Também na área internacional, chamada no alto da capa do Correio Brasiliense, dizendo escalada de repressão na Venezuela. Oposição denuncia prisões arbitrárias em Caracas, capital da Venezuela, e prepara manifestações em todo o país e no exterior contra a posse de Nicolás Maduro, prevista para amanhã, sexta-feira. Como a gente viu aqui no Globo, Espanha e Colômbia não vão mandar representantes para a cerimônia de posse. O Brasil deve mandar algum diplomata, algum embaixador para participar da cerimônia. Em Brasília, continua a chamada de capa do Correio Brasiliense. Em Brasília, exilados venezuelanos realizam ato na rodoviária do Plano Piloto às 5 horas da tarde de hoje. Um ato em repúdio ao presidente Nicolás Maduro. E a rodoviária fica na entrada ali da esplanada dos ministérios, antes de chegar à Praça dos Três Poderes. A manchete do Correio Brasiliense é sobre as Big Techs. Alexandre de Moraes, ministro do STF, avisa as Big Techs: Brasil é terra que tem lei. Em evento pelos 2 anos dos ataques de 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, rebateu insinuações do norte-americano Mark Zuckerberg, que é o dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, de que há censura de tribunais secretos na América Latina. O magistrado afirmou que as plataformas só vão funcionar no Brasil se respeitarem a legislação. Disse Moraes: tenho certeza e convicção de que o STF não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando o lucro para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Fecha aspas, disse Alexandre de Moraes no seu discurso. O também ministro do STF, Gilmar Mendes, disse: essa trajetória normativa jamais poderá ser confundida com censura. Pelo contrário, representa não apenas uma evolução jurídica, mas constitui a pedra angular sobre a qual se erige uma esfera digital democrática e pluralista.
fecha aspas, apoiou o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes. E aqui a foto de destaque do Correio é o abraço, chamado Abraço da Democracia, ontem dos participantes da cerimônia. Aqui em fotos menores, duas obras de arte, o relógio e aqui esse jarro em porcelana, e diz assim a legenda da foto: Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto e se encontrou com o público, a maioria apoiadores. Obras de arte destruídas no ataque do dia 8 de janeiro de 2023 foram devolvidas ao Palácio do Planalto restauradas. A democracia ainda está aqui. Com frase em alusão ao filme Ainda Estou Aqui, cuja protagonista, a atriz Fernanda Torres, ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz, gritos de ditadura nunca mais e sem anistia, dezenas de apoiadores do presidente Lula repudiaram ontem os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Apesar do pequeno público e da ausência dos presidentes do Legislativo e do Judiciário, Lula protagonizou o evento, que teve abraço simbólico à democracia na Praça dos Três Poderes. Disse o chefe do Poder Executivo Nacional. Hoje, abre aspas, hoje é dia de dizermos em alto e bom som, ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas. Sobre o mesmo assunto, outra matéria. A UNB, a Universidade Nacional de Brasília, cria comitê para combater fake news. No caderno, ainda traz no caderno Direito e Justiça, Correio Brasiliense traz uma matéria, uma mulher de lutas, inspiradora do livro e do filme Ainda Estou Aqui, Eunice Paiva, a viúva de Rubens Paiva, formou-se em Direito e virou ícone dos direitos humanos. Sem chance de anistiar golpistas. No podcast CB Poder, o desembargador aposentado Souza Prudente analisou a gravidade dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Para o magistrado, é inconstitucional perdoar os condenados. Ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense a matéria em 2025, clima do Distrito Federal será menos quente. Tráfico humilha mulheres ao raspar o cabelo. É a violência lá em Brasília, registrada aqui nas páginas do Correio Brasiliense. Epidemia não se repetirá. Ao CB Poder, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que o governo do Distrito Federal está preparado para enfrentar a dengue, mas também cobrou ações da sociedade contra o Aedes aegypti, ações de prevenção. Na área cultural, mais que uma galeria de arte, os artistas plásticos Nelson Maravalhas e Nuara Vizintim criaram um museu com arquitetura vanguardista aberto à visitações públicas. Vamos aqui à página do jornal cearense O Povo, que antes de ontem completou 97 anos de fundação. E esta foto no alto
da capa do jornal O Povo desta quinta-feira é um ícone da história do Ceará. Aqui é o farol centenário construído na praia ali do Tirol, do Serviluz, depois do Mucuripe. Esse farol foi usado para orientar as navegações no século passado. E essa obra de restauração começou em setembro do ano passado. O que é que diz aqui a chamada? Farol do Mucuripe. Falta de pagamento pode atrasar a reforma do farol, a reforma desse ícone. E a empresa que está fazendo a obra reclama que o Estado, quem está fazendo a obra é o Estado, o governo do Estado do Ceará, e está faltando dinheiro, estão devendo à empresa. E ela está reclamando isso publicamente. A manchete do jornal O Povo é sobre uma decisão ontem do presidente Lula, que sancionou com vetos uma lei tornando as barracas da Praia do Futuro aqui em Fortaleza patrimônio nacional, patrimônio cultural. Barracas viram patrimônio cultural, mas Lula veto espaço ilimitado desses empreendimentos. Diz assim o texto da manchete: trecho do projeto de lei que garantia possibilidade de intervenções autorizadas apenas pela Prefeitura Municipal, pelo Poder Municipal, foi suprimido do projeto, foi vetado. Com isso, discussão sobre dimensões desses estabelecimentos, das barracas, prosseguem e o Ministério Público Federal, através do procurador Alexander Salles, diz que existe um consenso entre os comerciantes da Praia do Futuro de não ter parque aquático e nem áreas gigantes nos espaços das barracas. Essas duas fotos na capa do jornal O Povo, a primeira é para ilustrar uma matéria no caderno Vida e Arte, com grandes estruturas e peça teatral. O mês de janeiro é época de circos em Fortaleza e no momento estão instalados na capital cearense 3 circos, 2 somente na Avenida Washington Soares e o outro lá na Praia de Iracema, ali perto do Polo Cultural Dragão do Mar. E a outra foto é do jogador Paul Fernandes, que em entrevista ao jornal O Povo explica por que trocou o time do Boca Juniors pelo time do Fortaleza. Ainda é chamada de capa, agora na área de política, proposta na Câmara Municipal de Vereadores. Refis da taxa do lixo prevê parcelamento em até 10 vezes. Sobre esse assunto, você pode ler hoje no blog do Edson Silva uma matéria dizendo que esta emenda coletiva que deu entrada ontem na Câmara é inconstitucional. Diz assim o título da matéria do blog do Edson Silva sobre esse assunto.
inconstitucional. Vereadores protocolam emenda coletiva, criando refis para devedores da taxa do lixo em Fortaleza. Mas continuando aqui a capa do jornal O Povo, outra chamada é para uma matéria na área de cidades, dizendo que doenças diarreicas agudas, casos no Ceará aumentam 53,71% no ano passado. Na área ainda de política, atos sobre o 8 de janeiro, tem lá em Brasília, tem gafe. A gafe foi aquela frase dita pelo presidente Lula, dizendo que as amantes são mais amadas do que as esposas. Teve aceno a militares e celebração da democracia com a ausência dos presidentes do STF, da Câmara Federal e do Senado. A reportagem de hoje do Jornal Povo tem um título: Prefeitos de oposição de prefeituras cearenses querem parcerias com o governo do estado, com o governador Elmano. E nas matérias internas, ele cita, houve o prefeito do Juazeiro do Norte, o Gleidson Bezerra, que venceu o candidato de situação lá, que era o deputado Fernando Santana, do PT. E o Gleidson derrotou o candidato governista. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico, chamada na área de carreira, a diretora Merck Franciele Ropelato é uma das beneficiadas pelo programa de apoio à fertilidade da empresa. Energia eólica, em parceria com a Engeform, o Hospital Albert Einstein entra no segmento de autoprodução de energia. México, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, usa ironia em resposta a Donald Trump e cita, abre aspas, América Mexicana no sul dos Estados Unidos. A manchete do Valor Econômico diz: dezembro passado, de 2024, tem fluxo cambial negativo, recorde de 26,4 bilhões de dólares. O resultado só não foi pior por causa dos números positivos da conta comercial. O movimento levou o Banco Central a fazer intervenção de 21,57 bilhões de dólares no mercado através de leilões. Também é chamada de capa na área internacional, dizendo que a Europa reage às ameaças de Donald Trump. Líderes europeus advertiram Donald Trump a não interferir nas fronteiras do continente, um dia após o presidente eleito dos Estados Unidos cogitar o uso de força para tomar a Groenlândia, um território dinamarquês. Abre aspas, para citar o primeiro-ministro da Alemanha. A inviolabilidade das fronteiras se aplica a todos os países, independentemente de estarem a leste ou a oeste de nós. O ministro de Relações Exteriores da França, o Jean Barrot, afirmou que a União Europeia não permitirá que qualquer nação, seja qual for, ataque suas fronteiras. O Tratado da União Europeia prevê defesa mútua em caso de agressão. Já o chanceler dinamarquês Lurk disse que o país está pronto para conversar com os Estados Unidos, a fim de garantir que as ambições americanas
no Ártico sejam atendidas. A foto principal do do Valor Econômico, é sobre a solenidade de ontem. Democracia fortalecida, defesa da democracia em Brasília, 2 anos depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, a autoridade dos 3 poderes celebraram ontem a resiliência da democracia brasileira em cerimônia marcada pela presença dos comandantes das Forças Armadas e pela ausência da cúpula do Legislativo. Abre aspas, a democracia não é uma coisa pequena, é uma coisa grande para quem ama a liberdade. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som, ainda estamos aqui, disse o presidente Lula da Silva, numa referência ao filme de Walter Salles. Também foram entregues obras de arte destruídas na invasão às sedes dos 3 poderes. Ministros do Supremo Tribunal Federal aproveitaram a cerimônia para defender a regulação das redes sociais, a fim de impedir a disseminação do ódio e de conteúdos antidemocráticos e preconceituosos. As empresas de aviação Azul e Abra estão perto de assinar um memorando para negociar também com a empresa Gol. Eles estão pretendendo fazer aí uma fusão. Mudança da empresa Meta nessa sua política de checagem é alvo de repúdio. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse que o Brasil não é terra sem lei para as redes sociais e que as empresas só poderão operar em território nacional se respeitarem a legislação. A declaração não citou nomes, mas ocorreu um dia após o anúncio da empresa Meta de acabar com a política de checagem dos fatos nos Estados Unidos. Valor Econômico também registra as chamas destruindo as residências em Los Angeles, como vocês podem ver. 4 gigantescos incêndios florestais alimentados por ventos fortes mataram pelo menos 5 pessoas e devastaram em Los Angeles, como está aqui na foto, queimando casas e levando as autoridades a emitirem ordens de retirada para 100 mil pessoas. O Correio Brasiliense fala em 155 mil. Mais de 64 quilômetros quadrados já foram destruídos nas colinas ao redor do bairro de Pacific Palisades, uma área nobre com alguns dos imóveis mais caros do país. É lá onde moram várias celebridades de Hollywood. As rajadas de vento, que segundo a meteorologia deverão continuar até o fim de semana, chegaram a 96 km por hora e poderão acelerar, tornando-se as mais fortes em pelo menos 10 anos no sul da Califórnia. E por último, é uma matéria dizendo que a empresa distribuidora de combustíveis, a Raízen, obtém R$1 bilhão de empréstimo para etanol, para produzir etanol de segunda geração. A Raízen teve aprovado um financiamento de R$1 bilhão pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, para as obras da fábrica de etanol celulósico de segunda geração, que está construindo na cidade de Andradina, em São Paulo. Metade dos recursos é do programa BNDES Mais Inovação e os outros 50% do Fundo Clima do governo federal. No total, o empreendimento prevê investimentos de aproximadamente R$1,4 bilhão. A unidade é uma das 6 previstas
pela empresa que pretende construir até o ano de 2028. Mostramos para todos vocês aqui as capas dos principais jornais do país e também do jornal cearense O Povo. A Folha de São Paulo de hoje defende, em um de seus editoriais, que o problema do governo Lula não é a comunicação. Planalto traz marqueteiro para o primeiro escalão, enquanto precisa enfrentar cenário econômico mais arriscado. Uma reforma ministerial faria melhor em mirar eficiência gerencial e maior sustentação no Congresso Nacional, diz o editorial da Folha. O segundo editorial, Data venia meritíssimos. Caracterizado pela linguagem empolada, judiciário brasileiro começa a adotar saudável didatismo em suas decisões e informações. Democratização do acesso ao direito, contudo, vai além do fim do juridiquês. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria é sobre a cerimônia de ontem em Brasília. Ainda estamos aqui, ao contrário do que planejavam os golpistas, diz Lula sobre o dia 8 de janeiro de 2023. Presidente discursa em cerimônia que marca os 2 anos de ataques golpistas às sedes dos 3 poderes da República, praticados por bolsonaristas. Lula mostra cicatriz de cirurgia. Ele tirou o chapéu, ele estava direto de chapéu, mas tirou o chapéu e mostrou aqui a cicatriz. Ainda sobre o tema, bolsonaristas insistem em anistia e chamam o ato de ontem de cortina de fumaça. Rogério Marinho, que é senador do PL aqui do estado vizinho do Rio Grande do Norte, afirma que sanha persecutória é perseguição. Então, sanha de perseguição de Lula atrapalha a proposta que beneficia vândalos, mas acredita em votação dessa anistia pelo Congresso Nacional. E a foto do Lula aqui de chapéu, ao lado desse relógio suíço centenário que foi destruído por um vândalo no dia 8 de janeiro de 2023. Esse relógio foi para a Suíça, foi restaurado pelo governo suíço e presenteado novamente ao governo brasileiro. Redes sociais da empresa Meta lideram verbas de publicidade digital do governo Lula. O dono do Facebook recebeu ao menos do governo brasileiro as 3 redes, Facebook, Instagram e WhatsApp, recebeu ao menos do governo brasileiro 39,9 milhões de reais, quase 40 milhões de reais em propaganda desde 2023, quando o Lula assumiu a presidência da República. E aqui a foto, esse que é o CEO da empresa Meta, é o Mark Zuckerberg. STF não vai permitir Big Techs instrumentalizadas para discursos de ódio, diz o ministro Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo fala em bravatas de dirigentes de Big Techs e afirma que empresas só poderão atuar no Brasil se obedecerem às leis brasileiras. Pablo Marçal afirma
que disputará a presidência da República nas eleições de 2026, mas justiça eleitoral é obstáculo. É obstáculo por conta dos indícios de crimes que Pablo Marçal, que é um empresário influência aí nas redes digitais, cometeu na campanha eleitoral de outubro, quando ele foi candidato a prefeito da capital paulista. Na editoria de mercado, a primeira matéria diz: governo Lula libera 51 bilhões de reais em novos empréstimos para estados e municípios. Isso durante o ano passado, de 2024. Aval a operações de empréstimo consolida guinada em política de crédito e preocupa especialistas por causa do risco de deterioração fiscal. Procurado pela reportagem, o Ministério da Fazenda não quis se manifestar sobre o tema. Empresa Meta decide quais publicações são removidas, não as agências, afirma o CEO da empresa Lupa. O Mark Zuckerberg classificou o trabalho de agências de checagem como enviesado e rompeu o programa da Big Tech que financiava essa atividade. Com arbitragem em Paris, a Paper pede 18 milhões de reais de indenização da empresa brasileira JIF, que é dos irmãos Batista. Empresas disputam há 8 anos a Eldorado Celulose. Gasto com advogados já chegou a 300 milhões de reais, diz a companhia da Indonésia. Produção da indústria brasileira perde ritmo e recua pelo segundo mês consecutivo, diz o IBGE. Cai turismo de brasileiros na Argentina, mas argentinos correm para passar as férias no Brasil. Por que isso? Valorização artificial da moeda da Argentina, o peso, valorização artificial do peso argentino e diminuição da inflação encarecem o país, quer dizer, o Brasil, para turistas e tornam os vizinhos mais baratos para os locais. Falando em Argentina, o presidente Javier Milei vende metalúrgica a consórcio dos Estados Unidos em sua primeira privatização após assumir o governo da Argentina. O dólar fica estável e Bolsa de Valores cai em dia de notícias sobre plano tarifário de Donald Trump. Banco Central. Brasil tem saída de 18 bilhões de dólares em 2024, a maior em 4 anos. Saída para o exterior de 18 bilhões de dólares. Poupança tem saída líquida de 15,47 bilhões de reais em 2024, diz o Banco Central. Receita Federal não vai taxar o Pix acima de R$5 mil mensais. BNDES aprova R$1 bilhão para a empresa Raízen atuar com produção de etanol de segunda geração. E esse etanol
não é da cana-de-açúcar, é de celulose. Bancos são liberados pelo Texas para saírem do Climate Group. Na editoria de Mundo, a primeira matéria diz: Europa promete defender fronteiras depois de Donald Trump mirar a Groenlândia. Presidente eleito dos Estados Unidos se recusa a descartar a ação militar no território da Groenlândia, que é um território da Dinamarca, há 600 anos, e amplia divergências com a União Europeia antes de tomar posse esta prevista para o dia 20 de janeiro agora. Outra matéria sobre o assunto. Entenda as ameaças do futuro presidente dos Estados Unidos ao Canadá, à Groenlândia / Dinamarca e ao Panamá. Ele quer tomar a administração do Canal do Panamá. Ele, Donald Trump. Incêndios causam ao menos 5 mortes e deixam um rastro de destruição em Los Angeles. Mais de 70 mil pessoas receberam avisos para deixarem suas casas. Ventos fortes, secos e quentes contribuíram para espalhar as chamas lá em Los Angeles, Califórnia. Antes de posse, Nicolás Maduro, na Venezuela, amplia repressão e prende opositores ao regime. Ex-candidato presidencial, moderado e diretor de ONG que luta pela liberdade de expressão são detidos pela polícia do país, da Venezuela. A Colômbia sobe o tom contra a ditadura do país vizinho e diz que não vai para a cerimônia de posse. Na editoria de Cotidiano, que traz matérias sobre São Paulo e os demais estados do Brasil, a primeira matéria: após 6 meses no centro, a Smart Sampa avança na prisão de foragidos. Depois de um início controverso, imagens do programa de monitoramento e reconhecimento facial agora abastecem comunicação da Prefeitura de São Paulo. E o prefeito de São Paulo é o Ricardo Nunes, do MDB. Padrasto é preso sob suspeita de envenenar 8 pessoas no Piauí. E dois enteados dele foram mortos envenenados. Túnel subaquático promete solução à crise de mobilidade no litoral de Santa Catarina. Obra de 580 metros de extensão integra um projeto intermunicipal orçado em 340 milhões de dólares para qualificar transporte no Vale do Rio Itajaí-Açu. Página de saúde. Casos de coqueluche disparam em 2024 e alcançam o maior patamar em 9 anos. Notificações aumentaram 2.704% em relação ao ano de 2023. Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais têm o maior crescimento percentual de casos de coqueluche no Brasil. Surto em Guarujá, litoral paulista, foi provocado por norovírus, diz o governo de São Paulo. Governo publica resolução, agora esse é o governo federal, governo publica resolução de aborto legal em adolescentes e crianças vítimas de violência, de estupro. Texto está no centro de disputa política e judicial
com movimentos conservadores e o próprio Palácio do Planalto. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a publicação da resolução. Página de Meio Ambiente. Governo cancela obra de dragagem para receber cruzeiros, navios gigantes, na COP30, que será em Manaus. Gestões de Lula e de Helder Barbalho haviam dado aval para processo de licitação, apesar de parecer técnico ter apontado possíveis impactos ambientais da intervenção para que navios gigantes, navios de cruzeiros, aportassem lá em Manaus. Jovem brasileira vence concurso do Pulitzer com texto sobre ambiente. No caderno de esportes, a primeira matéria diz: prodígio, o brasileiro João Fonseca causa comoção no mundo do tênis. Atleta de 18 anos, acumula sequência de 12 vitórias e 2 títulos em menos de um mês e promete ser nome importante do esporte, do tênis, segundo jogadores e treinadores. O jogador na Espanha, o jogador Roberto Carlos, ele é brasileiro, se muda para o centro de treinamento do time Real Madrid em meio a processo de divórcio. A capa do caderno Ilustrada da Folha de São Paulo de hoje diz: corpos elétricos. Diretor Marcelo Caetano enquadra a paixão entre 2 garotos de programa no caos do centro de São Paulo no filme Baby. Filme premiado nos festivais de cinema de Cannes e no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Baby captura a paixão de garotos de programa em meio ao caos de São Paulo. O filme de Marcelo Caetano, premiado no Festival do Rio de Janeiro, mostra o sexo para além de fonte de prazer. Filme não sai da zona de conforto ao enquadrar a marginalização de pessoas LGBT. Agora, vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo e a coluna do Estadão. Primeira nota da coluna do Estadão de hoje diz: governo Lula não dá prazo para cumprir a promessa de criar a autoridade climática. Diz assim o texto da nota: o governo Lula entrou em seu 3º ano sem previsão de criar a chamada autoridade climática, promessa da campanha eleitoral de 2022, para prevenir e enfrentar os impactos cada vez mais trágicos do aquecimento global. A Casa Civil afirmou que não há uma proposta formalizada para a criação do órgão ambiental, em discussão em vários ministérios. Em setembro passado, Lula anunciou que lançaria essa autoridade climática. A declaração, feita durante uma visita a áreas afetadas pela seca extrema no Amazonas, não detalhou uma data para que isso aconteça. Questionada pela coluna, ontem, durante o ato
de 2 anos do dia 8 de janeiro, no Palácio do Planalto, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não respondeu quando a promessa do governo Lula será cumprida. É a criação dessa autoridade climática. Continua a nota do Estadão. Um dos entraves para a promessa sair do papel é decidir se essa autoridade climática ficaria subordinada à presidência, né? ao Planalto, ao Palácio do Planalto, ou ao Ministério do Meio Ambiente. Interlocutores da presidência afirmam que o órgão perderia peso político fora da presidência. No meio ambiente, contudo, no Ministério do Meio Ambiente, a avaliação é de que a vinculação da autoridade climática à presidência deixaria o órgão suscetível a interferências do governo de ocasião. Porque essa autoridade climática não é só para o governo Lula, ela vai continuar. Ela é um órgão de Estado e não do governo. Os governos passam, o Estado fica. Continua a nota do Estadão. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que as negociações para a criação da autoridade climática são coordenadas pela Casa Civil, que declarou para o Estadão, abre aspas, os 2 ministérios estão em diálogo permanente para avaliar quais seriam os contornos da medida de criação da autoridade climática, fecha aspas. As pastas não deram a previsão para a implementação da medida. Outra nota da coluna do Estadão. Sem a presença de Arthur Lira, a Câmara Federal foi representada no ato de ontem do governo sobre o 8 de janeiro pela segunda secretária da mesa diretora, a deputada federal Maria do Rosário, ela que é do PT do Rio Grande do Sul, o mesmo partido do Lula. A ausência de Arthur Lira, dos vice-presidentes e do primeiro secretário da mesa diretora, foi vista como mais um sinal de divisão provocada no Congresso pela realização do ato no Planalto, no Palácio do Planalto. Há uma avaliação de que o governo politizou a data e, como mostrou a coluna ontem, a coluna do Estadão de ontem, de quarta-feira, bolsonaristas aproveitaram a ocasião para reavivar a defesa da anistia aos condenados pelo Supremo Tribunal Federal pelos atos do dia 8 de janeiro. O Ministério dos Direitos Humanos avalia trocar a presidência da Comissão de Anistia, que julga pedidos de reparação por perseguição política na época da ditadura militar. A presidente do colegiado, Enéia de Stutz, disse à coluna que foi informada sobre essa troca e aguarda uma decisão da ministra dos Direitos Humanos, a ministra Macaé Evaristo. Disse assim a presidente da Comissão de Anistia, a Enéia: recebi o telefonema do Nilmário Miranda, que é o assessor especial do Ministério, sobre um rodízio na chefia da comissão. Ele só me comunicou, não me perguntou. Ouvi e fiquei ciente. Fecha aspas,
disse Enea Stutz, ela que é professora da UNB, Universidade Nacional de Brasília. Agora vamos para a capa dos editoriais de hoje do Estadão. Primeiro editorial: Zuckerberg lava as mãos. Dona da empresa Meta se alinha a Donald Trump ao derrubar a checagem profissional de postagem nas suas redes sociais. Mas o fato é que a mediação excessiva nesse ambiente é ruim para a democracia. Segundo editorial, Lula e o ministro marqueteiro. Petista perde o que restava de pudor e nomeia seu marqueteiro para tocar a Secretaria de Comunicação, transformada de vez em braço publicitário de sua campanha à reeleição. Nas páginas de política do Estadão, a primeira matéria diz: 8 de janeiro, na democracia, não cabe ao árbitro construir o resultado, afirma o ministro Edson Fachin. Declaração do ministro do Supremo foi dada durante o ato organizado pelo Palácio do Planalto, que marcou os 2 anos dos ataques golpistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A AGU, a Controladoria Geral da União, contrata defesas no exterior contra os golpistas. E por que está contratando advogado no exterior? Para representar o Brasil nos processos de extradição de condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O advogado-geral da União, o Jorge Messias, assinou ontem, no aniversário dos 2 anos dos ataques, a autorização formal para a contratação. A iniciativa é necessária para cumprir requisitos legais de outros países. O próximo é solicitar ao Supremo Tribunal Federal informações atualizadas sobre os processos. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, cobrou providência sobre a extradição de foragidos do dia 8 de janeiro em 64 ações penais. E 61 que participaram dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 fugiram do país. Estão foragidos. Outra matéria nas páginas de política do Estadão. Redes sociais. Alexandre de Moraes diz: redes só vão atuar no Brasil se respeitarem a legislação. Lula usa ato esvaziado do dia 8 de janeiro para afago aos militares. Museu da Democracia ficou sem investimento. Bolsonaro pede devolução do seu passaporte ao STF para ir à posse de Donald Trump, lá em Washington, nos Estados Unidos. Ex-presidente da República diz ter sido convidado oficialmente para a cerimônia. O documento, quer dizer, o passaporte para ele poder viajar para o exterior, foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado, de 2024, após uma operação da PF. Aqui abaixo dessa matéria
com o Bolsonaro pedindo a devolução do passaporte para poder viajar para o exterior, tem uma matéria que foi objeto aqui dos comentários do Edson Silva, uma matéria que diz respeito ao Ceará. E eu vou passar a ler para os senhores e as senhoras. Operação Camisa 7. Ex-prefeita relata atuação de deputado em desvio de emendas. E esta matéria foi escrita por 3 jornalistas, apurada e escrita: Raíssa Mota, Pepita Ortega e Fausto Macedo. Diz assim a matéria: pivô da investigação sobre suspeita de desvio de emendas parlamentares envolvendo o deputado federal Júnior Mano, do PSB, Partido Socialista Brasileiro do Ceará, a ex-prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, do Partido Republicanos, entregou ao Ministério Público Estadual do Ceará, no dia 26 de setembro do ano passado, uma lista de empresários e CNPJs que, segundo ela, vinham sendo usados para desviar recursos públicos, em pelo menos 51 municípios do Ceará. Ao fim do depoimento, Rosário Ximenes assinou a denúncia, que poderia ter sido apresentada anonimamente, mas ela não o fez, assinou a denúncia. No mesmo dia, teve início a investigação que, meses depois, colocaria o deputado federal Júnior Mano na mira da Polícia Federal. Abre aspas para citar uma frase da ex-prefeita Rosário Ximenes ao Estadão, a entrevista que ela deu ao Estadão. Diz ela: fui com a cara e a coragem, não conversei com ninguém antes, fecha aspas, afirmou Rosário Ximenes ao Estadão. Rosário relatou ao Ministério Público que o deputado federal Júnior Mano atuava em conluio com o prefeito eleito de Choró Limão, Carlos Alberto Queiroz Pereira, o Bebeto do Choró, também filiado ao PSB, ao Partido Socialista Brasileiro do Ceará, para, de acordo com ela, Rosário Ximenes, abre aspas, desviar e lavar, fecha aspas, o dinheiro de emendas. Procurado pelo Estadão, o deputado federal Júnior Mano disse que está à disposição das autoridades e confia que sua inocência será plenamente reconhecida. Fecha aspas. A defesa de Bebeto, o prefeito eleito de Choró, declarou que não comentaria o caso, que tramita em sigilo, mas afirmou que ele é inocente. Bebeto do Choró, como é conhecido, seria uma espécie de operador do esquema sob investigação, conforme a denúncia da ex-prefeita de Canindé, Rosário Ximenes. Ficaria encarregado de abordar gestores públicos e oferecer emendas parlamentares em troca de comissão. Ele foi impedido de tomar posse, ele quem? Bebeto do Choró.
Ele foi impedido de tomar posse na prefeitura de Choró e está foragido por suspeita de compra de votos durante a campanha eleitoral. Abre aspas, para citar novamente a ex-prefeita Rosário Ximenes. Disse ela nessa entrevista ao Estadão: o Bebeto sempre entrou nas prefeituras a mando do Júnior Mano. Ele é a pessoa do Júnior Mano, a pessoa que fazia tudo para ele. Fecha aspas, disse Rosário. Para a PF, para a Polícia Federal, a relação entre Júnior Mano e Bebeto, abre aspas, marcada por uma combinação de subordinação, cooperação e articulação político-financeira, estruturou um sistema de corrupção baseado no direcionamento de emendas parlamentares, uso de Caixa 2 e manipulação eleitoral estratégica, fecha aspas, disse a Polícia Federal no inquérito. Continua a matéria publicada nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, no jornal O Estado de São Paulo. Para o esquema funcionar, ainda de acordo com Rosário Ximenes, o Bebeto recorreria a empresas registradas em nome de laranjas. Abre parênteses, mas mais informações nesta página. O grupo combinaria preços para vencer licitações das prefeituras. Abre aspas, não tenho medo, eu vou até o fim, vai cair muita gente. Fecha aspas, disse Rosário Ximenes nesta matéria ao Estadão. Continua a matéria. Em outubro do ano passado, quando a Operação Camisa 7 foi aberta, Bebeto protagonizou uma situação furtiva, segundo a Polícia Federal. Abordado por agentes na orla marítima de Fortaleza, ele, Bebeto, arremessou o celular, o aparelho de celular, por cima de uma cerca, em direção a um espelho d'água de um edifício. A Polícia Federal descreveu o gesto como tentativa evidente de ocultar provas, quer dizer, inutilizando o aparelho de celular. A artimanha, no entanto, acabou frustrada. Os investigadores recuperaram o aparelho de celular e as mensagens com citação a Júnior Mano. Fizeram a investigação ser remetida ao Supremo Tribunal Federal, porque Júnior Mano tem privilégio, né? O inquérito está no gabinete do ministro Gilmar Mendes. Ele é o relator. Uma matéria correlata sobre o mesmo assunto diz: suspeito de ser laranja, um vigia abriu uma empresa com capital inicial de 8,5 milhões de reais. Em meio às investigações sobre suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo emendas parlamentares do Júnior Mano, a Polícia Federal descobriu que um vigia que recebe salário mensal de R$ 2.400 abriu uma empresa com capital social
de 8,5 milhões de reais. Para a Polícia Federal, não há elementos que justifiquem o fato de Maurício Gomes Coelho ter constituído a MK Serviços em Construção e Transporte Escolar Limitada. Esse Maurício Gomes Coelho é o vigia, que tem um salário que ganha R$ 2.400 por mês. E abre uma empresa, a empresa é a MK Serviços em Construção e também faz transporte escolar. Quer dizer, aluga ônibus, Topics para as prefeituras fazerem o transporte escolar. Essa empresa firmou contratos com administrações municipais que esses contratos somam 318,9 milhões de reais. Várias prefeituras, a Rosário Chimene diz que são 51 prefeituras que contrataram essa empresa, desse laranja, essa MK Serviços em Construção e também fazendo transporte escolar. Os contratos todos somam 318 milhões de reais. A defesa, os advogados desse vigia, que é o Maurício Gomes Coelho, ela não foi localizada pelo Estadão. Continua a matéria. A Polícia Federal diz ser possível inferir com forte grau de segurança que o Maurício Coelho atuou como laranja do esquema e do prefeito eleito de Choró, Bebeto do Choró. Com essa matéria, com repercussão nacional de um caso aqui vergonhoso no estado do Ceará, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, agradecendo a sua audiência e convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência. Muito obrigado.